Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma questão do ITA, uma questão agora sobre geometria plana. Beleza? Então, como de costume, vamos começar lendo a questão. Seja ABC um triângulo equilátero e suponha que MN são pontos pertencentes ao lado BC, tais que MN é igual a NC, que é igual a BM. Resumindo, essa informação fala que ele divide o lado BC em três partes iguais. Então, sendo alfa a medida do ângulo em radianos do ângulo MAN, ou seja, o alfa é essa medida aqui, ó. Então, o valor do cosseno de alfa é... Então, nós temos que determinar o cosseno desse ângulo. Então, para atacar essa questão, nós vamos lembrar de algumas propriedades importantes do triângulo equilátero. Primeiro, todos os seus ângulos, eu desenhei um triângulo aqui, ó, para a gente ilustrar a situação. Então, todos os seus ângulos medem 60 graus. Peraí, galera, que a câmera desfocou um pouquinho aqui. Esperar ela voltar. Então, ó, todos os seus ângulos medem 60 graus. Então, 60 graus. Outra coisa, o triângulo equilátero, ele tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os seus lados são iguais. Então, se aqui mede L, esse mede L. Então, peraí, galera. Pronto. Então, esse mede L e esse mede L. Como o lado BC foi dividido em três partes iguais, então aqui mede L sobre 3, aqui vai medir L sobre 3 e aqui vai medir L sobre 3, certo? Então, isso é o que a gente tem por enquanto. Como a gente tem dois lados, ó, um lado, outro lado, e o ângulo formado por eles, nós vamos usar aqui para descobrir esse lado x, que eu vou chamar de x, nós vamos usar a lei dos cossenos. Então, nós vamos usar a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos fala pra gente? A lei dos cossenos fala que a medida do lado não adjacente ao ângulo, ou seja, o lado que fica, o lado que a gente não tem a medida, então a lei dos cossenos fala que esse lado ao quadrado é igual ao outro lado ao quadrado, ou seja, L sobre 3 ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, que são os lados que formam o ângulo aqui, ó, que a gente está trabalhando, mais L ao quadrado, menos duas vezes um lado vezes o outro, ou seja, L sobre 3 vezes L, L sobre 3 vezes L, vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 60 graus. Então, essa é a relação que a gente tem através da lei dos cossenos. Então, vamos desenvolver isso aí, ver no que a gente chega. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a L sobre 3 ao quadrado. Lembrando que tem uma propriedade da potenciação, que quando eu tenho alguma coisa dividida por outra elevado a um certo expoente, esse expoente ele entra aqui para dentro como expoente do numerador e do denominador. Então, isso vai ficar L ao quadrado sobre 9 mais L ao quadrado menos 2 vezes L ao quadrado sobre 3 vezes cosseno de 60. 60 é um ângulo notável, né? Então, isso aqui é uma coisa que tem que estar na cabeça, não tem jeito. Então, vamos lá. Cosseno de 60 é meio. Então, meio. Então, isso aqui implica que o x vale... Bom, estou multiplicando por 2. Aliás, aqui ainda... Não, tá certo. Perdão. Então... Estou multiplicando por 2, dividindo por 2. Posso simplificar. Então, ó, aqui eu vou multiplicar por 9 e dividir por 9. Só para deixar no mesmo denominador dessa fração aqui, ó. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 9 mais 9L ao quadrado sobre 9. Lembrando que eu fiz aqui. Multipliquei essa parcela, multipliquei por 9 e dividi por 9. Fazendo isso, eu não estou alterando, né? Porque 9 dividido por 9 é 1. E eu voltaria a ter L ao quadrado, que é o que tem aqui em cima. Menos. Agora eu vou multiplicar e dividir por 3. Por quê? Para deixar no mesmo denominador para eu poder fazer as continhas aqui, ó. Então eu vou ter 3L ao quadrado. Estou multiplicando por 3. Agora tem que multiplicar por 3 embaixo. Então 3 vezes 3, 9. Então, o x ao quadrado vai ser L ao quadrado mais 9L ao quadrado, 10L ao quadrado, menos 3L ao quadrado. Então, nós temos 7L ao quadrado
sobre 9. Agora, extraindo a raiz quadrada em cima e embaixo, né, nós podemos separar as raízes, porque aqui é um produto, ó. Então, nós vamos ficar com x igual a raiz de 7 vezes a raiz de L ao quadrado sobre a raiz de 9. Então, nós concluímos que o x vale raiz quadrada de L ao quadrado. Esse quadrado simplifica com a raiz, sobrando só o L. Por que eu posso fazer isso? Porque o L é medida do triângulo, e medida do triângulo é um valor positivo. Então, nós temos que x é igual a L, raiz de 7, sobre 3. Tá. Então, nós descobrimos o valor de x. Agora, perceba uma coisa, ó. Como aqui nós temos 60 graus o ângulo L sobre 3 e L, e aqui desse lado nós também temos, ó, L sobre 3, 60 graus e L, isso significa que esse lado aqui, esses triângulos eles são congruentes, pelo caso, lado, ângulo, lado, ó. Então, esse lado aqui também mede x. Eu espero que vocês tenham entendido, ó. Pelo caso lado, ângulo, lado, de congruência de triângulos, como eu tenho L sobre 3, aqui também o mesmo ângulo e aqui o mesmo lado, então esses triângulos são congruentes. Logo, esse lado aqui também tem que medir x. Beleza? E agora, o que resta? Aplicar a lei dos cossenos de novo no triângulo AM, aqui é N, né? Aqui é N, ó. Então, agora, para finalizar a questão, nós só vamos aplicar novamente a lei dos cossenos no triângulo AMN. Então, ó, lei dos cossenos no triângulo AMN. Então, nós vamos ficar com o seguinte agora, ó. Então, nós temos que MN, que é L sobre 3. Então, L sobre 3 ao quadrado. Isso é igual um lado ao quadrado. Quem que é o x? O x é L raiz de 7 sobre 3. Então, vai ser L raiz de 7 sobre 3 ao quadrado, mais o outro lado, que também é x, L raiz de 7 sobre 3 ao quadrado, menos 2 vezes um lado vezes o outro, ou seja, menos 2 vezes x. Então, menos 2 vezes L raiz de 7 sobre 3 vezes L raiz de 7 sobre 3, vezes o cosseno de alfa. Que é exatamente o que ele quer, ó. Na questão ele pede para a gente determinar o cosseno desse ângulo alfa. Então agora é fazer conta. Agora é o trabalho braçal, digamos assim. Então vamos lá. Vamos lá. L sobre 3 ao quadrado. Então vai ficar quadrado do numerador pelo quadrado dividido pelo quadrado do denominador. Então L ao quadrado sobre 9. Aqui entra o quadrado para todo mundo. Então vai ficar L ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado, raiz de 49. E raiz de 49 é 7, dividido por 9. Aqui, como a parcela é igual, vai ficar a mesma coisa. L ao quadrado vezes 7 sobre 9. Menos 2. Aqui também, né? Ó. L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 7 vezes raiz de 7, 7. E 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ficar 2 vezes L ao quadrado vezes 7 sobre 9. E isso ainda multiplicando o cosseno de alfa. Então, nós temos o seguinte agora. Ó. Nós temos o seguinte. L ao quadrado sobre 9 é igual 7L ao quadrado mais 7L ao quadrado sobre 9. Então, ó, 7L ao quadrado sobre 9 mais 7L ao quadrado sobre 9. Mesmo denominador, somamos os numeradores, mantemos o denominador, né? Então, vai ficar 7 mais 7. Então, vai ficar 14L ao quadrado sobre 9 menos 2 vezes 7L ao quadrado sobre 9 vezes o cosseno de alfa. Certo? Então, agora, ó, eu vou passar esse menos 14L ao quadrado. Lembrando que 2 vezes 7 é 14, né? Então, esse menos 14 sobre 9, cosseno de alfa, eu vou passar para o primeiro membro. E esse L ao quadrado sobre 9, eu vou passar para o segundo. Então, nós vamos ficar com 14L ao quadrado sobre 9 cosseno de alfa
Esse cara eu passei pro primeiro membro, trocando o sinal. Agora eu vou pegar esse cara e vou passar pro segundo. Então eu vou ficar com 14L² sobre 9 menos L² sobre 9, 13L² sobre 9. Então agora, galera, ó, tenho 9 dos dois lados. Se eu multiplicar ambos os membros por 9, esses 9 aqui vão se cancelar. E se eu dividir ambos os membros por L², esses caras aqui vão se cancelar. Por quê? Porque L é medida de triângulo, então é um valor que é diferente de zero. Então eu posso fazer isso, certo? Então o que sobrou para mim agora é... O que sobrou para mim agora é o seguinte. Cosseno de 14 cosseno de alfa é igual a 13. Agora basta isolar o cosseno de alfa, né? Dividindo ambos os membros da igualdade por 14. Então o cosseno de alfa é 13 sobre 14. Isso nos dá como resposta a alternativa letra A. 13 sobre 14. É isso aí, galera. Um exercício bacana de geometria. É um tipo de exercício que eu acho que se eu trouxe para o canal foi uma ou duas questões no máximo. Tava precisando trazer para o canal e escolhi essa daqui. Beleza? Se vocês gostaram da solução, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, ajudem na divulgação. Eu agradeço muito, beleza? Até a próxima. Isso aí.